Salve, 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 seres humaninhos! Tô trazendo aí para vocês o meu vídeo 83, onde eu faço a entrega do manual especificamente falando sobre o realizante, idealizador, executor. Onde nós nos apoiamos para essa apresentação numa conhecida teoria produzida no início do século XX, denominada Teoria dos Rádios, produzida pelo William Reich, que foi um psiquiatra psicanalista que desenvolveu no seu trato clínico com seus pacientes a capacidade de percepção de 5 rátios, que eu, de forma bastante artesanal e didática, nomenclaturizei, ou seja, a nomenclatura é nossa, aqui do canal, não é do Reich. Pois bem, nós aqui nomenclaturizamos o primeiro rátio como sendo o rátio idealizador, o segundo rátio como sendo o rátio verbalizador, o terceiro rátio como sendo o rátio negociador, o quarto rátio como sendo o rátio organizador e o quinto e último rátio como sendo o rátio executor. Notem também que eu fiz um sistema de percentual onde eu fui do 0 ou do 10 até o 50, exatamente para que nós pudéssemos pensar um percentual de 100% dessa capacidade de raciocínio que todos nós, seres humanos, possuímos, que no mundo ideal e perfeito seria 20% para cada um dos rádios. Mas isso dificilmente ocorre. O que ocorre na grande maioria das vezes é o par dominante, onde existe um rátio dominante aos demais e um segundo dominante, que nós, por essa forma de termos produzido e termos entendido essa formação com base em estudos, evidentemente, com base em leituras também apoiados em vasta literatura teórica, trabalhamos a entrega dos nossos videoaulas exatamente no par de dominância, que hoje aqui nós estamos trabalhando com o dominante, o idealizador. Então, também de forma didática e artesanal, eu construo aqui o gráfico, demonstrando 50% dessa capacidade do rátio idealizador. E o nosso rátio secundário dominante, nós hoje, nessa videoaula 83, estamos trabalhando como executor. E também de forma didática e artesanal, demonstra aqui os 20%. Note que 50% mais 20%, 70%, sobram os outros 30% dos 100 que supostamente ficariam para cada um dos rádios. Mensageiro, há a possibilidade de eu não ter nenhum tipo de percentual num determinado rádio? Não, isso é impossível. Mesmo que você tenha de forma diminuta, mas você vai possuir, porque faz parte da composição da nossa estrutura esses 5 rádios, ou essas 5 formas de racionalizar, de colocar em prática a nossa intelectualidade, que é exatamente o que nos distingue dos demais seres vivos, né? Nós somos da grandeza do Homo sapiens sapiens, o homem que sabia, e por saber que sabe, ele pode desenvolver essa sabedoria e entregar para os demais. Então, essa sabedoria, essa intelectualidade, esse raciocínio foi desenvolvido especificamente fazendo cada uma das propostas, não com essa nomenclatura que nós usamos aqui, mas com outra, pelo William Reich. E nós aqui determinamos, né, que a nomenclatura devida para o manual seria essa. Pois bem, feito a construção do gráfico, nós passamos então para fazer a apresentação desses 2 rádios. E como esse mundo dual, né, em que nós estamos sempre envolvidos, né, o elétrico, o magnético, o dia, a noite, nós também apresentamos nesse rádio com essa mesma grandeza. A grandeza do positivo, a grandeza do ponto forte, a grandeza do negativo, a grandeza do ponto fraco. E note que os 2 são um só. E cabe única e exclusivamente você
o uso devido da forma que você possa melhor realizar o seu propósito. Pois bem, esse ratio dominante, o idealizador, ele possui no seu ponto positivo uma capacidade de razão extremamente elevada acima da régua. E essa razão está investida de uma criatividade. Note que essa criatividade, ela não é prática, ela é teórica. Ela se encontra no mundo das ideias. Então, a ideia desse ratio, desse pensar, essa inteligência, é fora do padrão. Então, ele tem uma capacidade de criar, de desenvolver ideias, exatamente buscando uma racionalidade para esse externo. Esse é o grande ponto positivo do ratio idealizador. O seu ponto negativo, ele tem uma grande dificuldade de amostragem. E note que esse ratio, por ser o primeiro ratio desenvolvido, ele está extremamente ligado, né? Que ao mesmo tempo que ele tem a ideia, ele tem a dificuldade de mostrar. Então, é necessário um trabalho para que esse ponto atinja um equilíbrio. E ao atingir esse equilíbrio, naturalmente, esse ratio tende a se apresentar de uma forma, de uma grandeza extremamente valorosa. Que nessa apresentação de hoje, no vídeo 83, o secundário dominante vai se encarregar de fazer isso, esse ponto de equilíbrio, com destaque para o ponto positivo, de uma forma extremamente viável, extremamente proveitosa, que é o ratio executor. Então, o secundário dominante, executor, ele tem no seu ponto positivo uma força. E a força exatamente, não atente para que é uma força de carregar, não, ele tem uma força no agir. E essa força no agir, esse ímpeto, né, é voltado a uma agilidade, ou seja, a presteza e, acima de tudo, com uma consistência. Quer dizer o quê? É um ratio que tende naturalmente a se superar, tendo em vista essa consistência. Ele está sempre em busca dessa melhora, dessa transformação, dessa boa realização. E para isso ele tem uma disposição enorme para executar. Ele é proativo e competitivo. E essa competição, apesar de muitas das vezes a gente acabar tentando, né, alinhar com o externo, ela é principalmente interna. É a competição dele com ele mesmo, na tentativa dele se melhorar cada vez mais. Veja como ele entra como uma luva na composição dessa dominância, porque as ideias produzidas pelo ratio idealizador vão ser otimizadas por esse ratio executor, levando exatamente você, ser humaninho, que é possuidor desse ratio dominante, à realização do seu propósito. Está em dúvida? Não sabe se você é possuidor desse ratio? Vem aqui para o canal, vem para a nossa clínica psicanalítica, que nós vamos fazer o desenvolvimento do seu Uno manual e assim apresentar o gráfico de percentual dos seus ratios, demonstrando exatamente quanto é que é seu ratio idealizador, quanto é que é seu ratio executor. Não padronizado aqui na nossa aula 50 e 20, mas quanto que é o seu real percentual. E isso a gente faz desenvolvendo o seu Uno manual, que é a nossa proposta aqui na criação do canal. Atente que para o lado negativo desse ratio, ele tem uma necessidade de controlar. Que até para o lado negativo, ele vai ser produtivo para o ratio dominante, que é o ratio idealizador. Porque essa tentativa de dominância é exatamente, nesse caso específico, extremamente válido para a realização do mundo das ideias. Note que eu estou apresentando especificamente um ponto negativo que está no nosso desenvolvimento teórico para esse ratio secundário dominante, que é o executor.
essa necessidade de controlar levará, no ponto negativo, no ponto fraco, a uma divisão em tudo, a decisões lentas e um complexo de traição e exclusão. Aí é o único momento em que ele se mostrando, que vai se mostrar, não existe a possibilidade de não amostragem, por ser um elemento único, em que frequentemente nós estamos nos mostrando, agindo. Então, nesse momento em que esse complexo de traição e exclusão se apresentar, aí realmente a capacidade de criar do rádio dominante fica aquém da necessidade. Mas isso é necessário exatamente para que você se conheça, porque você, ao se conhecer, você tem a possibilidade de, que a gente gosta de falar, de criar gatilhos para você. Gatilhos esses que levam você obrigatoriamente à realização do seu propósito. Então, assim eu fecho a apresentação do meu vídeo 83, deixando para você um grande beijo no seu coração. Falando para você que no final desse vídeo tem todos os nossos canais de troca, para que você possa interagir conosco. Deixei